Bom, uma vez que a gente entendeu as várias operações que a gente pode fazer com ponteiros, vamos falar de passagem de parâmetros. A gente está acostumado a fazer passagem de parâmetros para função, sempre a gente passa o valor de uma variável, aquilo é copiado para outra variável lá dentro da função. A gente mostrou como isso é empilhado, né, no momento que a função é chamada, uma nova variável recebe aquele valor. Essa palavra, né, valor, é o que a gente chama de passagem de parâmetro por valor, né? Você sempre copia. Mas isso não é útil, por exemplo, para a gente passar um array. Você vai copiar um array grandão, né? Você vai copiar ele inteiro. Imagina você toda hora vai fazer uma operaçãozinha pequena, vai lá, copia ele inteiro, apaga. Aquilo pode ser um negócio muito lento, porque acesso à memória, a gente sempre pode ter jogando assim bem por alto, você pode entender que ele é 3 ordens de grandeza mais lento em comparação com o acesso a um registrador no processador. Então, se você estiver fazendo uma conta que toda hora você precisa copiar um array inteiro, cada acesso, né, uma cópia de um array, é um acesso a todas as posições desse array. Se ele for grande, você não só vai ficar usando mais memória, mas isso é lento. Isso vai tornar seu programa bem mais lento, né? Então, isso não é uma coisa. Você visa muito eficiência, uma linguagem que facilita muito a implementação das coisas de forma eficiente. E aí, você não precisa passar uma cópia do array. Você pode passar um endereço da primeira posição. Tá? E aí nós vamos tratar disso aqui, de passagem de parâmetros de maneira geral. Antes de falar do array, que foi o exemplo que eu dei aqui, vamos falar de variáveis comuns mesmo, como é que a gente passa o endereço da variável e como que a gente pode alterar a variável lá dentro da função, ao invés de só passar uma cópia. Então, olha aqui, ó. A gente está acostumado com isso aqui. Vamos dar um exemplo para recapitular, né? Isso aqui a gente está criando uma variável, né? X igual a 5. E aí eu falo, olha, né, dei um printf antes da função e mandei imprimir o valor de x. Aí eu chamei a função soma mais um e passei como parâmetro x. Né? Vamos, antes de ver aqui, vamos lá para a função, né? Para dentro da função. Então aqui primeiro a gente já sabe que imprimiu 5. Aí dentro da função, receber o valor é uma cópia, ele é empilhado, né? Escreve aqui, então 5 mais o valor de n, na verdade, né? Recebe, a variável n recebe o valor de x, que é igual a 5. N é igual a n mais 1, 6. E aí ele vai imprimir dentro da função x igual a 6. Acabou isso aqui, toda essa parte aqui sai da pilha, n deixa de existir, voltamos para cá, e aí ele tem aqui está a variável x, estava lá certinha, ela não foi apagada, né? Aqui a gente fala depois da função e manda imprimir de novo o valor de x. Vai imprimir isso aqui, x igual a 5. Então, dentro da função ele valeu 6, mas na hora que voltou, esse x aqui não foi alterado. Tem como alterar ele se a gente mudar a forma de passar o parâmetro. Então, a gente chama isso de passagem de parâmetro por referência. Quando a gente passa para dentro da função o endereço de uma variável e não a variável. Um exemplo, finalmente, chegamos no scanf, né, que você usa desde o início, desde as primeiras aulas você estava utilizando o scanf e eu falava, olha, vai na fé, usa esse comercial sempre, não esquece dele, depois você vai aprender isso daí, chegou o momento. O que acontece? No scanf, você passa, é uma função que está dentro de biblioteca pronta já, né? De entrada e saída, né? Então você sempre inclui lá a biblioteca stdio e utiliza o scanf. E aí você passa como parâmetro o endereço da sua variável ao colocar o i comercial na frente. Significa que dentro da função scanf, aquela variável vai receber um valor, vai modificar o valor daquela variável, certo? E aí é assim que a gente quer dizer, você precisa disso, você precisa passar a variável e precisa que ela salve aqui no main, né, o valor, o novo valor que o usuário entrou no teclado, que na verdade foi dentro da função. Foi dentro da função que o usuário entrou com valor, de alguma maneira, né, você usa ela, né, da prateleira, né, você pegou e usou. Né, mas é lá dentro da função que o usuário entrou realmente com valor, leu do teclado, você nem vê como é que aquilo é feito mas aconteceu dentro da função. E o resultado ficou guardado na variável fora
da função. Vamos ver como é que isso funciona, né? Vamos mostrar primeiro isso funcionando com o scanf como exemplo. Aqui, então, criar uma variável, x igual a 5, mandei imprimir antes do scanf. Vai imprimir 5. Né? Aí você põe, digite um número e dá um scanf. Né? E coloca o i comercial aqui no x, passei o endereço do x. E aí, vamos supor que você digitou 10, vamos supor que você digitou 100. E aí você vai mandar imprimir. Depois do scanf, ele vai digitar o valor que você digitou aí. Ele vai imprimir, né, o valor que você digitou. Né, na hora que o prompt apareceu para você entrar com o valor. Tá? Ou seja, a variável x foi mudada. Aqui, ó. Diferente daquela função que a gente acabou de mostrar, cuja passagem de parâmetro era por valor. Então, para criar uma função assim, né, você precisa colocar que os parâmetros dela não vão ser valores, e sim endereços. Então, aqui está uma função, ela retorna um float, sqr, e aí, repara que eu estou passando aqui um ponteiro de float. Né? Então, tem que tomar um cuidado que na hora que eu passar uma variável aqui com parâmetro, eu não posso passar uma variável qualquer, precisa ser um endereço da variável. Tá? Então, no caso, é igual o scanf. Se você esqueceu de comercial, vai dar o mesmo tipo de erro. Né? Então, y é igual a sqr, e aí eu tenho que passar o endereço. Ó. E x. Senão, se eu não passar o endereço, você vai ter um problema aqui. Tá? Você vai ter um erro aí. Bom, isso aqui é bem importante. Ó. No corpo da função, é necessário trabalhar corretamente com o ponteiro. Então, aqui, está aqui uma função que soma mais um, né? E ela era assim, do exemplo que a gente deu, ela era dessa maneira, né? Recebi um n, n é igual a n mais 1. Agora, como eu estou trabalhando com um ponteiro, né? Como é que eu acesso aqui? Ó? Eu quero mudar o valor da onde é apontado pelo ponteiro. Como é que eu uso? Eu uso o asterisco. O asterisco é a forma de eu acessar esse valor. Então, asterisco n é igual a asterisco n mais 1. É assim que eu vou mudar o valor da variável apontada pelo meu ponteiro aqui. Tá? Então, essa é a forma de você fazer aquela função soma mais 1 alterando o valor. Tá? Essa função aqui funcionaria, tem que passar o endereço da variável lá no main. Olha aí, ó, vamos ver o exemplo completo. Né? Então, agora eu fiz o meu void soma mais 1, e aqui ele está recebendo então, um ponteiro de inteiro, asterisco n igual a asterisco n mais 1, e pus os mesmos prints aqui. Tá? E repara que aqui, ó, na hora de eu escrever soma mais 1, eu tive que passar o endereço de x e não o x. Só isso que mudou e essas modificações aqui na função. Então, antes do x estava 5, depois do x, aí dentro da função ele vai imprimir 6, e aqui ó, era 5, né, porque a função não mudava, o x não mudava, né, a função não conseguia mudar o valor de x, agora ela mudou. Tá? Ou seja, ao passar o endereço do x, eu estou alterando o x lá dentro da função. É assim que o scanf funciona. Está feita a mágica aqui lá do scanf que a gente não sabia desde o início do curso. Não é uma coisa tão complicada a partir do momento que você entende ponteiro. Você está passando o endereço e lá dentro você está lidando com o endereço. Você está usando uma forma de acessar o valor apontado pelo endereço. Né? Tá vendo? Até aqui do printf eu pus asterisco n, tá vendo? Repara que o nome da variável ficou n aqui, né? Porque é um ponteiro, né? E aqui você passa o endereço. Ó. Essas pequenas modificações você consegue modificar a variável que foi criada aqui no x. Bom, vamos pensar num exercício aqui, né? Cria uma função que troca o valor de dois números inteiros passados por referência. Dá uma pausa aí, pensa, tenta fazer, aí vem aqui a solução. Tá? Aqui a função. A função troca. Recebe dois ponteiros de inteiro, A e B. Né? Eu criei um temp aqui, tá vendo? Que é do tipo inteiro mesmo. E falei, ó, temp é igual ao valor apontado por A. O valor apontado por A é igual ao valor apontado por B. Tá vendo? Eu troquei os valores aqui. Nesse momento, A recebeu B. E o valor do B vai ser igual a temp.
né, que estava salvando o valor do A. Então, o A recebeu o B e o B recebeu o A. Certo? Então, vou colocar temp aqui. Pronto, só que eu modifiquei mesmo, as duas variáveis estão trocadas. E como eu estou trabalhando com ponteiro, eu vou trocar as duas variáveis lá no main, ou na função que chamou essa daqui. Eu fiz aqui um exemplo que coloca também o main e fiz a função de forma errada e de forma certa, para ficar bem... forma errada não, de forma passagem por valor. Ela não vai trocar nada lá dentro, né? Para a gente ver os exemplos assim, bem, de uma maneira mais clara. Então, aqui, ó, int x igual a 2, y igual a 5. Né? Estou nessa função aqui. Falei, troca x e y e mandei imprimir. Olha a minha função troca aqui. Ela recebe por valor, ó, int a, int b, int igual a temp, temp igual a igual a b e b igual a temp. Troquei o valor de a e b, mas troquei, mas não, isso não retorna nada e eu troquei os valores desses parâmetros. Como eu não passei por referência, aqui no main, na hora que eu mandar imprimir, vai dar x igual a 2 e y igual a 5, do mesmo jeito, porque a passagem foi feita por valor. É uma cópia desse x e y no a e no b. Agora, aqui, eu estou passando o endereço. Né? Olha aqui, ó, é um ponteiro, aqui é um ponteiro. Aí eu estou fazendo aquela função troca que eu expliquei no slide anterior. Agora, eu posso criar o x igual a 2, y igual a 5, passar o endereço do x e o endereço do y, os valores lá dentro, né, vão ser trocados, porque agora esse ponteiro A e esse ponteiro B apontam para o endereço de x, né, e o endereço de y. Então, eles vão lá e trocam realmente os valores que estão lá nesses endereços, né, e aí você consegue, né, essa parte troca exatamente o valor que está lá no endereço. E aí você vai imprimir x e y, eles vão estar trocados. Tá? Então, essa aqui seria a função, o funcionamento aqui completo, né, da função troca passando por referência. Bom, então, vamos para finalizar, né, vamos falar de arrays e como que a gente passa parâmetro com array. Algumas considerações que a gente tem que saber sobre passagem de parâmetro de arrays. Tá? Primeiro aqui, array, você nunca passa uma cópia do array na função. Sempre é passagem de referência, não tem como. Tá? Então, na verdade, o que você passa é só o endereço da primeira posição do array. E aí você precisa passar uma variável a mais, dizendo qual que é o tamanho daquele array, não tem jeito. Se você passa só o endereço, e aí, qual que é o tamanho dele? Você só sei onde começa. Você precisa saber quantos tem para saber onde termina, senão você não vai conseguir usar ele lá dentro direito. Tá? Você pode passar o endereço e arriscar, não vai dar certo. Você vai ter que saber o tamanho dele, né? Para saber o tamanho, você tem que saber quantos elementos tem, e aí a gente passa um N, uma coisa assim. Aqui, como que é? Exemplos de formas que você pode passar um array com parâmetro, aqui uma função, por exemplo, imprime. Uma coisa que você pode fazer é passar um ponteiro. O ponteiro vai ter que apontar ali para... você vai passar a posição inicial do array. Tá? Uma forma de você fazer. E aí você passa o número de elementos que ele tem nessa variável. Outra forma de fazer é escrevendo dessa maneira, m, né, o ponteiro aqui, e aí você abre e fecha colchetes. Você pode colocar até o número de elementos lá dentro. Só que esse número ele não vai ser utilizado, não está salvo em nenhuma variável. Como é que depois lá dentro você vai usar esse 5? Entende? Você passa o 5 aqui, é um parâmetro, né? A função pode receber um array e imprimir. Lá dentro da função, vamos supor que num outro momento você passou 6, no outro momento você recebeu 7. Em que variável vai estar esse 6, 7 para você usar lá dentro? Então você precisa passar aqui, ó, né? Qual que é o tamanho. Então pode escrever aqui ou não, pode só escrever M fechado aqui, também vai dar na mesma, que ele vai ignorar esse parâmetro, e o endereço. Tá? Outra forma de fazer é essa aqui, que é a lógica de ponteiro, né? Você está passando um endereço, né, dele. Então vamos ver aqui a função imprime com o desenho da memória, né? Então aqui, ó, fiz dessa maneira, né, um ponteiro para m e o número de elementos aqui nessa variável. Então eu criei aqui ó, um array n de 5, né? Repara que eu estou chamando n aqui, chamando ele ali, não tem problema, tá? Na função é um outro n, é um outro escopo, né? Então, 5 elementos no meu array, eu vou falar, imprime n, como eu tenho 5, eu sei aqui no main que eu criei com 5, vou passar 5 como segundo parâmetro.
Aqui nessa função, né, eu vou ter o meu m, né, aqui na hora que eu criei o array, preciso mostrar aqui na memória, na hora que eu crio o array, eu aloco, né, o sistema operacional aloca ele para mim, me devolve uma posição de memória que aponta para a posição. Então, aqui está meu n, é como se eu criasse a variável n, asterisco, ponteiro n, né? Ele é criado numa posição aqui qualquer da memória, que mantém o endereço da posição inicial desse array. Tá? Então, ó, meu array vai estar aqui, na posição 125, por exemplo. Podia ser qualquer posição, o sistema operacional que decide. Né? Ele vai ser gravado sequencialmente, né? São 5 inteiros, tá? Então ele sabe quanto que ele vai alocar de byte para cada posição dessa memória, né? E é isso, você vai passar aqui, né, como parâmetro, veja que eu passei, ao escrever n, eu estou passando um endereço, né? Eu estou passando um ponteiro aqui, né? E ele vai ser recebido aqui, tá? Então, meu m aqui é o mesmo ponteiro. Tá simplesmente, eu passei o 125, entende? Passei o meu 125 aqui como parâmetro, né? Minha posição de memória aqui. E eu falei que tem 5 elementos. Bom, o 5 está salvo nessa variável aqui, ó, n, que eu estou usando aqui no for, tá vendo? Para limitar o tamanho do meu array. Eu preciso saber ali dentro. O meu m é o meu novo array aqui dentro, mas na verdade não é novo, tá? Não é uma cópia. É só um ponteiro que aponta para a mesma posição. Então, assim, o que eu estou lidando aqui é uma outra variável, m aqui, que aponta para a mesma posição inicial. Então, ele percorre aqui dentro, imprimindo. Se ele alterar alguma coisa aqui dentro, alterou o array. Bom, quando a gente trabalha então, com array de uma dimensão, né, você não precisa especificar aqui, eu estou falando desse primeiro parâmetro, você não precisa especificar qual que é o tamanho aqui, né, desse array. Né? O que o compilador precisa saber para esse primeiro parâmetro é o endereço e assim, qual que é o tamanho do elemento armazenado ali. Como você está falando que é inteiro, está resolvido. Ele sabe que é o endereço e sabe qual que é o tamanho dos endereços, né, dos elementos desse array. O número de elementos você passa aqui depois como um outro parâmetro, mas você não precisa passar ele aqui, não é obrigatório, ele só precisa saber o tamanho. Tá? Que ele sabe por ser inteiro. Tá, pronto. Agora, quando a gente tem um array de várias dimensões, o que, que você precisa fazer? Né? É importante, né, você especificar, né, todas as dimensões, exceto a primeira. Tá? Você tem que falar todas as dimensões, exceto a primeira. Aqui a gente está falando de duas dimensões, se tivesse 3, 4, você vai ter que dizer todas elas, menos a primeira que você não precisa. Tá? Aqui, na prática, você vai precisar aqui. Para o compilador, você não precisa. Você vai ter que passar ela como um segundo parâmetro. Então, vamos entender melhor por quê. Né? Na prática, né, então o compilador, né, mesmo para array de uma dimensão, o que ele precisa saber é o tamanho do elemento, né, e não o número de elementos. Uma matriz, ela é interpretada pelo compilador, vamos dar como exemplo, vamos explicar com um exemplo, né, uma matriz aqui de 4 por 5, né, isso aqui é um array de 4 elementos, né, onde cada elemento é um array de 5 posições. Então, tem 4 caras aqui para ser. Né? Tem 4, e cada um é um array de 5 elementos. O que, que o compilador precisa saber? Ele precisa saber o tamanho desse segundo cara. São 5 elementos. Né? E aí, o outro você passa como parâmetro. Tá vendo? Então, ó, ele precisa saber que você tem arrays de 5 elementos como elementos do seu array. Tá? E aí, em seguida, você tem que dizer quantos são, é o 4 aqui. Né? Tá vendo? Cria uma certa confusão quando você vai para os parâmetros. Então, você tem que explicar se tivesse 3 dimensões, 4 dimensões, você vai ter que especificar todos eles, né? E o primeiro você passa como um parâmetro aqui. Tá?